Bom, gente, um prazer estar aqui na Betel, essa sinagoga que eu tenho o prazer e a honra de frequentar com a minha família, mas o nosso foco aqui hoje não é religião. Pode ser que a gente caia um pouco nisso, afinal de contas temos aqui, um patrício, mas a gente está aqui para falar de comida e tudo que envolve comida, identidade, memória, empreendedorismo, que a gente sabe que não é simples. De São Paulo também, vocês dois são dois profundos admiradores da cidade de São Paulo. E eu sei que eles dispensam apresentações, mas Paola Carrossela, se você é um alienígena e não sabe de quem se trata, é chefe, empresária, uma das vozes mais influentes da gastronomia brasileira, culinarista, escritora, apresentadora de programas de televisão dos mais variados gêneros, e o Beni Novak, que é chefe, restaurateur, um grande empresário do ramo da gastronomia também. E eu quero começar já esse nosso papo aqui lançando uma polêmica. O jornalista tem esse vício, infelizmente. Nenhuma. Nossa, pouca polêmica na nossa área. Ultimamente, então, lá pelos lados nórdicos. Isso. Você vê que ele que trouxe, não fui eu que trouxe o assunto. Mas eu sei que o polvo do Arturito e o atum com wasabi do Issi são potencialmente os pratos mais famosos dos restaurantes de vocês. E eu sei que vocês dois não comem esses pratos. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, assim. Pois é. Bom, boa noite. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, Paola, pela companhia. Um prazer te conhecer. Eu conheço Paola desde 2004, 2003, o Júlia, 2003. Éramos mais jovens. O negócio do atum é assim, quando eu abri o bistrô em 2002, eu estava voltando do meu ano em Miami. Por acaso eu fui morar em Miami. Não sei como aconteceu isso, mas eu fui morar em Miami. Fiquei um ano lá, eu e Natasha, a minha ex-mulher, mãe dos meus 12 filhos. Não, tenho 4 filhos, mas 4 e 12 é a mesma coisa. E a gente foi morar em Miami, porque ela conseguiu um trabalho lá. A gente foi assaltado aqui no Brasil, dentro de um restaurante japonês na Liberdade. A gente tinha acabado de voltar de Londres, a gente não tinha filhos, a gente foi assaltado e a gente falou: vamos embora desse país, bicho. Que eu vou ser assaltado com um revólver na cabeça? Vamos embora para algum lugar. Como o meu currículo era nulo, porque eu tinha acabado de me formar, de sair da escola, tinha alguns estágios, ela conseguiu um trabalho. Bom, fui morar em Miami, e lá a gastronomia de Miami hoje é meia boca. Há 26 anos atrás era, sei lá o que era. E aí eu fui comer num restaurante japonês, Fusion, e aí eu vi essa combinação do atum micuí, mal passado, mal cozido, com wasabi, num purê de batata com wasabi, e não tinha esse molho de gengibre. Isso foi uma criação minha, que eu me odeio por isso até hoje. E aí eu coloquei dentro de um cardápio de um bistrô clássico. A minha ideia com o Issi Bistrô era ser um bistrô de bairro clássico, condizente com a minha formação no Le Cordon Bleu, que é um colégio clássico francês. Mas aí eu ouvi o Alex Atala, na época, me falou, tinha trabalhado com ele na mesa e tudo. Aí o Alex falou: pai, coloca umas coisas judaicas, você está em Genópolis, você é judeu. Tá bom, coloquei um varenicas para acompanhar um pato. Isso é bem clássico, pato com varenicas é bem judaico.
E aí eu falei, pô, então já que eu posso colocar umas coisas assim, vou meter esse atum aí no meio da Paranauê. E ele te persegue até hoje. Muito, bicho. Muito. É o prato que mais vendeu e eu já tentei tirar várias vezes do cardápio e não consegui. Eu não ia colocar. Depois de 12 anos eu abri esse brasserie, falei com os meus sócios, falei, olha, vamos abrir a brasserie, mas eu não quero colocar o atum. Não, realmente foi o papo. Eu não vou botar o atum. Vamos botar um outro atum, um atum niçoise, né? Um atum qualquer coisa, provençal, tanto faz. Aí eles falaram, não, pô, mas o atum, e convenci eles. E a gente foi num prêmio do Estadão, Paladar. E o meu atum estava concorrendo com a lagosta do Jacan, com o pargo do Alberto Landgraf, os caras que são tudo estrelados, não sei o quê, e meu atumzinho lá no meio. E eu do lado do Edgar, meu sócio lá na companhia tradicional da Brasserie. E aí chega meu prêmio, o Dan Stubble representando, e fala, o atum do IC ganhou. O Edgar olhou para mim e falou assim, amigo, não vai dar. Vai ter que botar o atum. Então me persegue. O atum me persegue até hoje. Eu devo ter comido uma vez, quando eu fiz. Não é possível, Beni. Mas ele realmente é o prato mais vendido em 24 anos de restaurante. 4 anos de restaurante, junto com o steak à poivre, o steak tartare e o atum, são os 3 number one ali. E o seu polvo. É isso. Acho que acontece uma coisa quando a gente pensa no cardápio, que geralmente ele vem por algum desejo do cozinheiro, né? Você estava a fim de pôr esse, você não falou, você tinha gostado, né? Vai, para de mentir, tá. Acreditei nele. A gente gosta de uma coisa. Certo. E depois o prato vira dos outros, né? O prato deixa de ser teu e vira dos clientes. E aí, por mais que você queira, talvez, trocar o cardápio, refazer, é meio impossível, porque as pessoas vão para comer determinadas coisas. Então, com o polvo acontece isso, e depois aconteceu o documentário, né? Meu professor polvo. Aí nunca mais consegui. É pela inteligência do animal. Porque o documentário é impressionante. É impressionante, né? Eu não vi, sabia? Melhor não. Mas assim, é um dos pratos que mais vende, mas também é um dos pratos que os cozinheiros gostam mais de fazer. E a gente tem uma técnica para cozinhar polvo, que está no meu livro, que é muito infalível, assim. Então, tem uma coisa também dos pratos que se repetem, que dão certo, né? Que são assertivos no cardápio, né? Então, acho que é isso. E esse lado da técnica, né, é uma coisa tão prazerosa, você usar a técnica. Sim. Né? Eu estava lendo outro dia sobre o Brillat Savarin, né, que ele faz na fisiologia do sabor, né? A fisiologia do gosto. Do gosto, não é do sabor, né? É do gosto, do gosto. Em francês é do gosto, mas... É isso mesmo. Eu confundo. Eu falaria fisionomia do sabor até. Você pode escrever esse, ele não foi escrito. Sim, assim, eu tenho um grande problema com estudos, assim, mas é uma coisa bem antiga. Minha família está aí para dizer. Mas eu estava lendo isso e ele trata a gastronomia não só como o ato de comer, né? Ele trata como o ato de curar, o ato da técnica, o ato do produto, do alimento, que é uma cura, né? Não é só o ato de você cozinhar e comer. Então, o uso da técnica, para mim, é uma das coisas mais gostosas, que me levou a fazer por exemplo, a gastronomia clássica, fazer os bernays, fazer holandês, fazer as técnicas de emulsão. Você fazia, inclusive, o canar à la presse no bistrô, que não se faz no Não, eu Brasil, fiz durante né? uma semana. Não, assim. eu cheguei a comer, não é possível. Não, eu fiz porque a gente tinha... um dos meus sócios tinha uma prensa que ele comprou. Que está lá como decoração, tá, né? Ele foi morar em Madrid e ele falou, não vou levar essa prensa de, 6, 7 quilos comigo, fica aí. E aí eu falei, por que eu vou fazer com essa prensa? Um canar à la presse. Fiz aí, tentei. É trabalhoso, bem trabalhoso, principalmente o serviço. E o legal do serviço do canar é um serviço no salão, né, para o pessoal ver. Uma vez eu levei para fazer num evento meu... Teve um pessoal que ficou meio horrorizado.
por eu estar espremendo o osso do pato. Eu não sei se está todo mundo familiarizado ao prato do canard à la presse, mas é basicamente uma grande prensa, né? Você pode explicar muito melhor do que eu, mas você produz o molho a partir da... Isso, você pré-assa pré-assa não, você assa o pato, tira o peito do pato, a coxa você deixa para uma outra parada, e você usa a carcaça do pato para fazer o molho. Então você coloca a carcaça do pato que está pré-cozida ali, com ainda um pouco do sangue do pato, e prensa, sai o suco, você reduz, mistura com conhaque, mistura com manteiga e um abraço. É excepcional. E é delicioso. Eu acho que essa receita conta histórias de uma gastronomia que talvez não exista muito mais, né? Porque eram momentos onde os bichos, por exemplo, as proteínas, agora você vai chamar proteína, né? Mas são animais. Eles chegavam inteiros nos restaurantes. A gente, cozinheiro, precisava saber dessossar. O primeiro restaurante que eu trabalhei em 1990, a meia carcaça do boi chegava inteira e era pendurado no teto. Incrível. E a gente precisava aprender a tirar as peças dali, né? Hoje chega tudo porcionado. Não? Não está bem. Na bandejinha. Tudo chega porcionado. E acho que essas receitas antigas, elas são belíssimas, né? Porque, claro, ninguém quer ouvir o osso esmagado e tudo mais, mas é que conta uma história que faz muito mais sentido da gastronomia, da relação do homem com os animais, do que a relação que temos hoje em dia com isso. Por exemplo, o que se faz com as carpas antes de fazer o Isso, do gefilte gefilte fish. Minha avó deixava as carpas na banheira, vivas. Isso é maravilhoso. Então, meu primeiro contato com a morte de animal foi na casa da minha avó. Né? Minha avó também, a gente criava coelhos, criava galinhas, então você desde muito pequeno, você tinha uma noção do tempo e do valor das coisas, sobretudo do tempo, né? Hoje agora tudo é instantâneo, me incluo, né? A gente liga delivery, come em 15 minutos, quer comprar água, chega no dia seguinte, mas o tempo do mundo era outro. Mas você sabe, Paulo, eu faço questão, nem sempre e nem todo peixe, mas eu faço questão de comprar pelo menos uma vez, 2 vezes por mês, peixes inteiros, para mostrar para o pessoal da cozinha, para ensinar o pessoal a limpar o peixe. Sei lá, é estranho. Né? Você pode pedir, é muito mais fácil para a gente. Né? A gente sabe disso, que é mais fácil. Mas, afinal de contas, eu estou formando o cozinheiro ali. Né? Não é só uma profissão, eu falo muito isso com eles. Eu trabalho com um pessoal muito humilde. Né? Hoje em dia tem muita gente de faculdade, estudantes que têm uma referência muito maior, que têm condições de ter referência muito maior. Mas o meu pessoal no bistrô e no Tapa é um pessoal muito humilde, no Tapa menos. Eu tenho um pessoalzinho de universidade que pode ter mais referências, mas que não tem referências de estudo. Então é chato. Eles vão aprender a fazer receita, eles vão entender, mas é legal eles verem, né? A parte mais bonita de ter um restaurante. Não é? Eu acho que é... Uma nota de cor do Canard à la Presse. Tem um filme maravilhoso, não sei se vocês assistiram, um filme francês dos anos 70, para quem quiser mergulhar, ver se tem no YouTube, que chama Quem Está Matando os Grandes Chefes do Mundo. Não vi. E é um filme francês de 1970, ou finais dos anos 60, onde tem um assassino que está matando os grandes chefes da França com as receitas icônicas dele, de cada chefe. Então, no Grand Befour, o chefe morre esmagado na prensa de Canard à la Presse. Que espetáculo! Outro que o prato que ele mais amava fazer era foie gras, ele morre com a boca aberta, e ficam alimentando ele até... E é comédia, tá? Sim, o Luiz Fernando Veríssimo tem um livro muito bom, que é o Clube dos Anjos, que conta a história de uma confraria de amigos. Cada mês, um dos amigos é quem cozinha em casa e recebe todos os outros. E aí, é um livro de mistério, mas tem um quê de comédia também, porque a cada encontro um vai morrendo depois do jantar, e aí no final descobrem a razão. Eu esqueci o nome do filme, mas como chama esse último que fez com o Ralph Fiennes, o Menu, né? Sim, de manhã.
Eu vou bater um papo aqui com a Paula. Estamos aqui com para vocês, isso. né? Você viu o filme? Eu assisti há um tempo já. Eu achei uma sátira enorme ao nosso mundo gastronômico, porque é uma tiração de sarro mesmo. É o chefe bravo que ia matando seus funcionários, criticando o cliente que ia lá para criticar ele. Eu achei incrível o filme, apesar de pesado assim. Eu achei uma comédia, uma sátira enorme. A história do René, do Noma. Bom, a história do René do Noma é uma história, isso a gente pode até conversar aqui, é uma história bem polêmica, é uma coisa muito antiga, não é do René, é uma história da gastronomia, na gastronomia. Eu queria dizer algo do filme. Desculpa. Não sei se vocês assistiram esse filme The Menu, que é um chefe que tem um restaurante no meio de uma ilha, precisa chegar de barco, e enfim, o que eu senti desse filme, mais do que uma sátira a gente, porque a gente não pertence a esse mundo, né? Não, a gente faz outro tipo de comida e mantém outro tipo de estrutura de restaurante. Mas o que mais me pegou é como o chefe de cozinha era refém dos críticos. Sim. E não fazia seu próprio desejo, porque ele precisava o tempo todo fazer algo mais sofisticado, mais complexo, mais surpreendente, porque os críticos faziam críticas bobas e raças e sempre pediam mais para ele. E eu acho que isso é algo que acontece, que assiste e quando ele fala que vai fazer um hambúrguer, você vê a emoção dele pela primeira vez. Eu acho que tem um cinismo de o que acontece com esses cozinheiros ou essas pessoas que começam a cozinhar por amor à cozinha, que tem uma entrega e uma paixão muito grande, porque eu acho que sem isso ninguém consegue uma carreira, né, dentro de uma cozinha, que precisa de muita paixão para estar lá dentro. E depois vão se transformando em estrelas que são reféns dos comentários que se fazem delas e que vão tentando sempre surpreender cada vez mais. Só que vão surpreender cada vez mais uma parcela muito pequena do público, ou grande, se é que todo o público que eles têm, um bando de pessoas que só vão para isso. Nossa, ele fez... O espetáculo, né? Não é a comida necessariamente. Exato, é o espetáculo. Só que quem sabe cozinhar, quem gosta de comer, sabe que a gente se surpreende por outras coisas, não necessariamente pela originalidade, não necessariamente porque o camarão está fazendo a vertical acima de, sei lá, uma sopa de algo, ou porque o alho não é alho, é uma esfera de alho. Eu acho que o que mais surpreende é a emoção por trás da comida. E isso é muito difícil de representar no prato. É mais fácil você fingir, enchendo de bolhas e coisas, e pós, e alturas, e estruturas, do que... Né? Que geralmente é o que acontece na casa da mãe de alguém. Né? Exato. E é o que eu falo, né? Como que você vai julgar, por exemplo, vou dar o exemplo da formiga, né? Quantas vezes você comeu a formiga na sua vida para saber se aquela formiga está boa ou não está? Mas não, é verdade, eu não sei, você pode gostar ou não, mas você não vai saber, pô, essa formiga está bem feita. Eu não sei, cara, eu nunca comi a formiga na vida. Agora, feijoada, quantas feijoadas já comeu na vida? 1 milhão, você vai saber, aquela feijoada está bem feita ou não está mal feita, né? Então, eu acho que é muito mais complicado você acertar no simples. Eles se escondem, desculpa, né? Não é falar mal dos outros, mas existe uma ficção por trás da gastronomia muito enfeitada e muito sofisticada, que é exatamente o que o Vini falou. Você não tem como julgar. Então, você olha e você fala, nossa! E a realidade é que todo o teatro em volta disso, a louça, o enfeite, a apresentação da comida, o garçom falando, né, tudo que tem por trás, ainda surpreende e encanta muita gente. Sim. Eu tenho pessoas que vêm no meu restaurante e falam que a minha comida não é Masterchef. Muitas pessoas, muitas das que achei tudo meio normal, não é Masterchef. Achei tudo meio comida, E né? eu falei, bom, nunca prometi outra coisa.
coisa É que eles nunca foram convidados para comer no MasterChef. Bom, mas eu acho que basicamente o que vocês estão falando aqui, e eu concordo muito com isso, é que comida ela transcende, né, o espetáculo. Eu acho que comida é muito memória também. E eu estou aqui com uma pessoa que vem de uma família de imigrantes, uma pessoa que também vem de uma família de imigrantes e é uma imigrante, apesar de ser extremamente brasileira, você veio de outro país, né, Paola? Pensando nessa ótica da memória afetiva da gastronomia, qual foi o prato que virou a chave de vocês dois e ali você percebeu que, puxa, eu amo muito comer, eu acho que eu vou querer trabalhar com isso? Eu era muito pequena. Eu tinha, sei lá, 4 ou 5 anos e eu ajudava minha avó a matar coelho, matar galinha, catar figo do pé, fazer nhoque, cozinhar sardinhas na grelha. Meu avô caçava e trazia perdizes, avestruzes e um monte de bicho que a gente tirava a pena, trazia snails, como você fala? Lesmas. Escargot. Escargot, na Argentina que não chama escargot, chama caracol. Ele trazia baldes de caracol e a gente lavava. E era uma época onde as crianças não tinham atividades de criança. Ninguém precisava entreter as crianças. As crianças tinham que se virar com o que tinham por perto. Não tinha aula de dança, essas coisas, né? E não tinha celular, obviamente. E eu me divertia muito com a loucura toda do animal. Tem que matar, aí depois tira o pelo, aí depois cozinha, aí ferve, aí faz o nhoque. Aí... Tudo isso para mim era muito hipnótico. Então, nunca saí dali. Desde que você se lembra. Sim. E também eu era muito ruim na escola, que nem ele. O que é? Eu era muito ruim na escola também. Eu era meio rebelde, eu não gostava de Nossa. Não. Bom. Eu vou querer falar mais disso daqui a pouco. Mas... No meu caso foi muito parecido, mas eu não tinha essa quantidade de... Eu não tinha animais, minha avó não trazia animais, a gente morava num apartamento. Mas para mim foi a minha avó paterna que fazia um bolinho de frango com batata frita e uma salada de tomate. E que eu reproduzo hoje com o mesmo moedor de 1897, que era da mãe dela. E esse foi um momento em que eu não era eu não ajudava a minha avó. Eu comia a comida da minha avó. Porque tem muita gente, muito cozinheiro, como você falou agora, que fala que eu aprendi a cozinhar com a minha avó. Eu não aprendi a cozinhar com a minha avó, mas eu aprendi a comer com a minha avó. Aprendi a comer picles, eu aprendi a comer caqui duro, aprendi a comer... São coisas que eu carrego na minha vida até hoje. E tem o lado do meu pai também, que gostava muito de culinária. E levava a gente para comer nos aniversários, né, somente nos aniversários, em restaurantes mais refinados de São Paulo, que era o La Cocaine, na época, ficava na Amaral Gurgel ali... o Tatini mesmo, mais antigo, e aí eu fui percebendo que coisa legal isso, né, que é comer, né? Minha mãe falava, às vezes eu saía de casa, ia num restaurante e eu pedia um filé à milanesa. Minha mãe falava assim, o que você está pedindo uma milanesa? Isso daí você come em casa. Eu falei, não, mas eu gosto, porra. Então, a minha esposa está grávida e uma das coisas que a gente já concordou é que, enquanto for possível, não será apresentada à nossa filha o menu Kids. Né? Eu sou filho de uma pessoa que está aqui na plateia que, quando eu tinha 4 anos, ela colocava uma escadinha na bancada da cozinha para eu ajudar. Então, eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando. Os filhos de vocês, em algum momento, flertaram com o menu Kids? Quando a minha filha tinha 9 meses... Eu sou muito amiga da dona do Martim Fierro, uma churrascaria. Incrível. E eu a deixei, ela sentou na mesa, eu desci para atender uma ligação. Quando voltei, ela tinha uma fraldinha de mais ou menos 60 centímetros. E ela passou a tarde inteira sugando uma fraldinha, estava cheia de sangue, era meio impressionante. E a última vez que a gente foi tomar café da manhã, tinha
ovos mexidos com trufas. Era um restaurante meio metido e, obviamente, não era trufa, era algum azeite de trufa. Mas a minha filha olhou para a garçonete e falou: é branco ou preto? Acho que isso responde bem a pergunta. Não, meus filhos, assim, eles foram. A gente não usava cardápio kids. Minha filha comia rã no IC, meus filhos comeram rã no IC. Eles não comem muito bem hoje em dia. Mas eles comiam muito bem quando eram crianças. Eles não tinham receio de experimentar. O receio de experimentar veio com a idade, né? E a minha com pais como vocês, né? E a Sofia hoje tem 23. São 4 filhos e 300 restaurantes. 24 anos. E ela foi descobrir que ela comia rã. E eu nunca falei que era frango para ela. Sim, falei que era rã. Mas ela foi sacar que era rã com 8 anos. Um dia ela falou: mas rã? Eu falei: rã. Ela falou: mas qual rã? Eu falei: a rã. Ela falou: mas a rã? Eu falei: a rã. Aí ela sacou que ela comia rã. Eu nunca falei é frango. Ela sempre comeu rã. Mas de repente caiu a ficha que era rã. Não. Continua. Teve um tempo aí que ela ficou vegetariana, que nem as primas, deu um rolê pelo vegetariano. E voltou, ainda bem. Minha filha é vegetariana. Totalmente. Não, come peixe. Tá certo. Ela vegetariana há 1 ano. E como está sendo isso para você, Paola? Eu parei de comer carne, porque eu vou fazer carne só para mim em casa, não. Então eu parei de comer carne. Mas você é argentina. Não, eu posso comer. Venir e si comer carne. Uma feijoada na tua casa tá maravilhosa. Mandei para dentro todos os animais que tinha dentro da feijoada. Mas eu preciso contornar e oferecer proteína que seja carne, porque ela está crescendo, criança. Tá certo. Eu já fui mais radical. Eu enchi o saco da minha filha o tempo inteiro. Falei: filha, você precisa ter uma proteína maior, vamos fazer exame, ver como você está, e não sei o quê. Aí, de repente, ela parou de comer frango e peixe e tudo. Eu falei: pô, que tristeza. Que tristeza. Gente, a gente estava falando de memória, de história, de imigração, e a gente vive numa cidade que é uma das cidades do mundo que mais recebeu gente do mundo inteiro, né? Eu acho que se São Paulo fosse um prato, seria uma coisa tipo um cassoulet, um pucheiro, alguma coisa assim, porque é uma mistureba bruta, mas que funciona, né? Sabe a pizza de sushi, essas coisas que se inventam? Eu acho que esse é o prato de São Paulo. Pizza sushi? Sacanagem. Não, mas com muito respeito. Eu entendi. Não que seja gostoso uma pizza de sushi, eu entendi. pelo amor de Deus, mas eu acho que é uma tradução do que acontece aqui dentro, porque é muita cultura e muitas raízes misturadas em uma cidade caótica, com muita gente. Muita gente. Então tem isso, tem pizza de estrogonofe, tem a pizza com frango inteiro assado no princípio. Tem. Que aí vai dividido em 8, tem uma parte que tem M&M's. Eu ia dizer, a borda tem que ser doce. Outra de brigadeiro, M&M's, aí frango, sushi, estrogonofe. É para indeciso, né? Você tem razão. Acontece. Eu tentei ser muita refinado. Pizzaria e muito restaurante japonês em São Paulo. Olha só, pega esse dado aqui então. A gente tem, de acordo com a Prefeitura de São Paulo, no ano passado, nós tínhamos mais de 30 mil restaurantes na cidade. Mais de 60, com culinária de mais de 60 países, né? E, para mim, o dado mais impressionante é que, entre os trabalhadores da cidade de São Paulo, 6% estão no setor de alimentos e de restauração. Isso é muito impressionante. Você sabia que 3% do PIB do Brasil vem de hospitalidade, restauração e hotelaria? É muita coisa. É muita coisa. E aí é triste que não tenha faculdades públicas com boa formação para gastronomia, porque o que o Beni falou no início, que a gente trabalha com pessoas mais humildes, nem tanto, porque a gente oferece
o famoso plano de carreira. Meus chefes de cozinha começaram na pia, os teus também, e hoje tem a sua própria casa. Mas uma das coisas que acontece é que um salário bom, com caixinha, numa cozinha, pode ser o quê? 6, 7 mil reais? É isso. Que é a parcela da faculdade, né? Então, você já sabe que a pessoa que está pagando uma universidade privada não vai trabalhar em um restaurante por esse salário. E isso cria, de novo, né, essas barreiras que a gente vê no Brasil historicamente, essa desigualdade muito grande, coloca... É esquisito que a gastronomia, que movimenta tanto e que oferece tantas possibilidades, tantas mesmo, seja tão castigada de alguma maneira e que não exista uma estrutura sólida que apoie quem quer ser cozinheiro, bartender. Não tem escola de garçons no Brasil. Paula, a própria ideia de plano de carreira, eu acho que não é uma coisa que esteja pulverizada no setor. A gente aqui Isso, acho que vocês trabalham dessa forma, mas isso não é o padrão nos restaurantes, né? Eu não sei hoje em dia, mas falando pelo ICI, que é um restaurante mais antigo para mim, eu lembro de ter montado a primeira equipe. A partir da primeira equipe, eu tive um turnover muito pequeno na minha vida de ICI. A partir do momento que eu montei a minha primeira equipe, o que foi acontecendo foi o PIA sobe para fazer comida de funcionário e ajudar no pré-preparo. Esse é o plano de carreira. Esse é o plano de carreira. Hoje o Coquinho, meu PIA, ele é o meu chefe de cozinha, ele começou na PIA e está comigo há 23 anos, o restaurante tem 24. O que eu falo da referência, Paulo, a referência dele sou eu, né? Eu queria que eles tivessem mais oportunidade. Eu levo ele comigo nos eventos, quando eu faço evento fora do estado, quando eu faço evento em outro restaurante, eu levo ele porque eu acho que nisso ele vai conseguir enxergar outros lugares. Os meus almoçar no teu. Eu vi, recebi, Paula, essa semana. Ainda mais agora que está mais pertinho, né? Verdade. E mesmo com todas essa profusão de restaurantes, falando especificamente da cidade de São Paulo, a gente tem um dado que também é muito impressionante, mas no sentido oposto, que é 60% dos restaurantes fecham antes de completar 2 anos. Isso é graças ao incentivo que a gente recebe, muito bom, né? Incentivo do Estado. Não, eu não tenho a menor dúvida de que isso é parte fundamental da história, mas, objetivamente, vocês dois são empresários bem-sucedidos. O Beni tem os ICI, é sócio de 748 restaurantes. Paola tem aproximadamente 6.000 unidades da Lagoapa. 40. Mas já está, né? É bastante. E o restaurante. 40. Eu tenho 2 perguntas sobre isso para vocês. Primeiro, por que? É muito difícil dar uma resposta, mas assim, quais são as principais razões pelas quais os restaurantes quebram tanto? E qual é a maior ilusão que as pessoas têm sobre ser chefe de cozinha, sobre ser dono de um restaurante? Na minha visão, impostos, CMVs altos, administração errada. O sucesso de um restaurante, ao meu ver, é a compra. É o que você compra, é o teu CMV, é onde você consegue garantir. Você não consegue catar gente no meio da rua e meter dentro do restaurante. Você não vai pegar pelo colarinho ali. Aí você tem uma gama enorme de coisas, né? Um trabalho de marketing, um trabalho de qualidade de comida, qualidade de serviço, experiência total, pensar no cliente. Mas eu acho que a grande dificuldade e a grande visão errada não é a precificação errada também, mas a compra errada, para mim, é um dos grandes fatores. E o paraquedismo louco que tem aí também, né? A gente vê. Você se refere a insumos mesmo? Insumos, tá. Eu acredito, e tem muito. A gente tem muita faculdade de gastronomia hoje em dia, soltando aí na praça. Muita gente que não vai trabalhar por 7 mil reais. E o pai tem dinheiro e vai montar um restaurante e ele não fez ideia do que ele fez. Ele não passa pelo processo
Lógico. Não. Pode ir. Não, eu ia falar que esse pessoal de faculdade, às vezes, que não quer encarar o trabalho ou o estágio de pelo menos 4, 5 anos dentro de um restaurante, antes de abrir o próprio restaurante, eu diria que fatalmente vai quebrar a cara. Acho que existe um mito de que para ter um restaurante bem sucedido você tem que saber cozinhar. Exato. E, na verdade, para ter um restaurante bem sucedido, primeiro você tem que ser um bom empresário. Muitas vezes a gente aprende a ser bom empresário sofrendo muito, cozinhando bem e entendendo que, eventualmente, você precisa sair da cozinha, sentar no escritório e olhar números, planilhas, compras, impostos, aluguel, IPTU, vigilância sanitária, EPI, o casaco, a bota que o funcionário tem que pôr quando entrar na Câmara, o recibo que ele tem que assinar, porque ele tem que pôr essa bota quando está na Câmara, e se não quer pôr a bota, ele tem que assinar um papel e você tem que guardar o papel. O glamour passa tem tanta coisa longe. que não tem absolutamente nada a ver com a receita do povo. Que eu acho que o que acontece é que tem esse vai ser lindo, eu vou pintar as paredes, e aí vou pôr umas flores, e aí a minha mãe vai recepcionar, e tem um monte de primo. Os primos vão na primeira semana, né? Depois, e aí eu acho que é isso, eu acho que quando a cortesia acaba, os primos somem. Um mito de que todo mundo cozinha bem, todo mundo sabe receber e que vai ser legal. Mas isso que você falou, que eu queria voltar na coisa da matemática e dos estudos, né? Eu acho que, estou falando aqui de garganta, mas eu acho que a gastronomia e o jornalismo têm mais ou menos isso em comum. A gente faz a coisa pela paixão. Então é muito difícil empreender, né? Porque você tem que analisar contrato, você tem que ler uma planilha. Outro dia, acho que a Renata Vanzetto postou como ela faz a precificação dos itens do cardápio dela, e é uma coisa muito impressionante, porque a gente não imagina. Metade, tá? Eu adoro a Renata, mas ela colocou só a metade, porque tem um monte de coisas. Eu não vi. O que ela falou? Extremamente complexo. É uma animação sim. onde ela fala que o custo, o preço do prato final Sim. não é só o ingrediente. Tem muita gente que vem nos nossos restaurantes depois comenta no Google: gente, R$38 uma salada. Compro as folhas por R$2 na feira o sábado. E aí você lê e fala: sim, claro. Vai lá. Não, é mesmo. Isso. Sim, a folha é o mais barato, né? Porque menos custa no teu prato é a folha. É isso mesmo. Eu acho que o insucesso do restaurante vem dessa parte toda que a gente comentou aqui, né? Não é só saber cozinhar, senão minha avó seria incrível, né? Minha avó seria uma ótima dona de restaurante. E falando dos insumos, comida também é política. Não estou falando de política partidária, não é nada disso, mas comer é um ato político. A Paola é uma militante fervorosa do cuidado. Não política. Mas desse cuidado com a origem do alimento. Tem muitas políticas, né? É isso. Estou falando nessa linha de uma questão que engloba sociedade. Não estou falando de política, de políticos. E aí eu tenho uma confissão pessoal. Já fiz uma vez para a Paola, mas eu acho que pode gerar uma boa conversa, que a primeira vez que eu li o seu livro, que eu vi numa receita que ela recomendava não sei quantos ovos de galinhas felizes, eu olhei para aquilo e falei: lá vem a mala, que acha que agora todo mundo tem condição de comprar orgânicos de galinhas felizes. E quando eu te falei isso, você me contou do retorno que você recebeu. Eu acho que é muito interessante, pode gerar uma boa conversa. Eu nasci numa casa muito humilde de imigrantes italianos. Minha avó e meu avô saíram da Itália logo depois da Segunda Guerra. Ambos eram agricultores, nenhum deles tinha terra, eles cuidavam das terras de duas famílias. As duas famílias eram judaicas e durante a ocupação alemã eles se esconderam, e a minha avó
levava comida para eles, porque tinham se escondido num outro lugar. A minha avó passou vários anos embaixo da terra e eles levavam comida para essa família. E depois, quando a guerra acabou, eles voltaram e meu avô foi buscar a vida no mundo novo. Ele errou porque foi para a Argentina, poderia ter ido para tantos lugares. Mas, enfim. E eu crescia numa casa muito humilde, grande, com um jardim muito grande, mas éramos bem humildes. Meu avô dirigia um caminhão de transporte de materiais de construção e a minha avó era dona de casa. Mas tinha galinhas felizes no quintal. E eu sempre me acostumei a isso. Depois, um dos meus primeiros trabalhos fora do Brasil foi no Zuni Café, uma discípula do Chepanese, num lado dos Estados Unidos, que é a Califórnia, a costa oeste, onde se faz muito ênfase nos ingredientes. Então, a galinha, tudo era feliz. Quando eu trabalhei no Zuni Café, a gente tinha uma lixeira que era o pig buckets, que era onde a gente ia jogar nesse balde de descartes as coisas que os porcos do nosso fornecedor de porcos gostavam de comer. Então, a casquinha da crostata de maçã, a casca da abobrinha. Esses eram porcos felizes. Então, eu acho que a definição de galinha feliz era um ovo de uma galinha que tivesse uma vida galinhesca e que não seja essas coisas que crescem numa gaiola, né, com uma luminária. E sim, muita gente me atacou falando que isso era muito elitista, mas para mim nunca foi. E o que foi bonito foram os comentários que viram depois no meu canal de YouTube. Cada vez que tem um vídeo de galinha feliz, aparecem muitos comentários assim, que eram: nossa, eu tinha galinhas no meu quintal e sempre achei que os ovos que eu tinha não eram tão bons quanto aqueles do supermercado. Então eu tenho galinhas felizes. E isso é muito bonito, porque a gente está cada vez mais afastado de tudo, né? Da terra, de colher uma beterraba, essas coisas, que poder contar: olha, o que você tem no teu quintal, você pode ser humilde, mas ser mais rico com essa galinha do que a pessoa que mora na periferia e vai comprar miojo, porque no almacém da periferia não tem nada fresco, só tem isso. Eu acho que é uma maneira, talvez um tanto utópica, de querer, né? Enfim. Não, eu acho que a gente volta naquilo que eu comentei há pouco tempo do Brilhar Savarin, que que a alimentação é o cuidado, é a saúde, né? Não é só o ato de comer, ou vamos no restaurante porque ele é bonito e tem um bom som e é instagramável, ou que seja, sem querer reclamar, porque isso ajuda bastante a gente também, né? Mas é o cuidado mesmo, é a saúde. Isso eu aprendi não na escola. Você aprendeu em casa, né? Você aprendeu na tua casa isso. Eu não, eu morava no apartamento, de galinha feliz ou não feliz, eu sabia de onde vinha o ovo, sei lá de onde. Eu aprendi no decorrer da minha carreira mesmo. Eu demorei para entender, de fato, que não é frescura. Que não é frescura você servir um produto orgânico que não tenha... Então é um caminhar aí. Tem muita gente tem muito cozinheiro que aprende assim, né? Que não tem essa oportunidade que você teve de aprender dentro de casa, de fato, o que é galinha feliz, né? Então, assim, eu acho que é um tema para ser jogado aí nas universidades e ser cuidado com um pouco mais de carinho. E não falar: usem orgânicos, porque orgânico não tem agrotóxico. Na verdade, vai muito além disso, né? Vai muito, exato, vai muito além. Pessoas que cuidaram disso, e qual é a distância que percorreu. A gente não tem aqui, Paola, o que você podia fazer nos Estados Unidos, por exemplo. Eles têm a cultura do... vamos usar fornecedores que estão 50 quilômetros de raio do nosso restaurante. Bicho, eu não tenho nem 2 fornecedores aqui. Eu compro 50 quilômetros, eu tenho que comprar de um fornecedor no centro de São Paulo. Então eu tenho Não, mas digo assim, a gente não tem um incentivo dos pequenos produtores, como eles têm na Europa, nos Estados Unidos, de comprar o porco daquela fazenda. Não tem.
Não tem. Na França ainda tem muitos restaurantes onde o caminhão de hortifruti ele chega e aí entre os chefes eles brigam para ver para quem chega primeiro. O caminhão de hortifruti rola umas propinas também. Lógico. Né? Lógico. Parar primeiro aqui. E aí abre-se o caminhão de hortifruti e o chefe entra dentro. E é assim que ele escolhe o que ele vai servir no restaurante. É bem diferente do que fazer um pedido pelo WhatsApp. Claro. E eu vou falar uma coisa para você. Quantas vezes você já mandou voltar coisa do seu restaurante? Quantas vezes você já mandou devolver hortifruti porque a abóbora veio verde, porque isso veio assim? A gente não tem essa oportunidade, a não ser que a gente acorde 5 da manhã. Utópico, né? Nunca vai ser um negócio. A gente pode ter alguém financiando por trás, mas aí deixa de ser divertido, porque é mentira. Né? E vocês acham que, do ponto de vista de negócio, houve nos últimos anos um aumento pela procura desse tipo de produção? Assim, as pessoas estão buscando saber a origem dos insumos de vocês? Elas se preocupam se é uma produção ética? Eu acho que elas se preocupavam e aí chegou o Monjaro. Excelente assunto. Não fale mal do meu Monjaro. Não falou mal, mas elas se preocupavam e pararam de comer. Mas olha só, tem alguns lugares, eu já vi, não estou tirando da minha cabeça, principalmente nos Estados Unidos, onde os restaurantes passaram a oferecer o preço Monjaro, né, que são porções reduzidas, porque eles perceberam um desperdício descomunal de alimento. Isso vocês também perceberam por aqui? Eu amo um desafio, só porque eu amo um desafio que eu fico nessa profissão, porque agora ninguém mais bebe, que é verdade, ninguém mais bebe álcool, beber álcool é cafona, né? E eu, por exemplo, não bebo mais. Não, eu bebo. Eu não consigo beber mais. Menos, mas eu bebo. Não consigo, me faz mal, tô mais velha, né? Aí me faz mal o álcool. Por isso que eu bebo menos. E, enfim, tem uns momentos, né? Quando eu abri o Júlia e você tinha se eu não me engano, eu perguntei para o Arnaldo Lorenzato uns meses atrás, Arnaldo Lorenzato, crítico de restaurantes da Veja, ele assistia e assiste hoje, e nessa época ele escrevia. Eu perguntei quantos restaurantes tinha na época do Júlia, em São Paulo. E ele falou, se a gente conta pizzarias, sem contar botecos, se a gente conta pizzarias, era mais ou menos entre 9.000 e 12.000. Isso a gente está falando de que ano? 2004. 20 anos atrás. 2005, agora passamos a 30. Isso. Para mais ou menos o mesmo número de pessoas e visitantes, né? E o mesmo poder per capita, digamos. Então tem uma briga gigantesca, você está pedindo para a pessoa que vai desviar e vai nesse, que venha no teu, você tem que fazer um trabalho muito mais cuidadoso, que vai muito além de cozinhar bem, qual serviço você oferece, até onde você presta um serviço para o cliente, quanto você treina as pessoas que trabalham com você. Então você tem que brigar pelo cliente que não come, que não bebe e que não sai mais à noite. E que reclama. Isso. Bom, sempre reclamaram. Mas os restaurantes tinham um giro às 21h30 e um giro às 22h30. O giro das 22h30 acabou. Às 22h30 ninguém mais sai. Mas isso aconteceu meio pós-pandemia, você não acha, né? Sim, foi o Guinho, foi uma virada que veio pós-pandemia. Eu acho que a gente tem uns minutinhos finais, queria então falar com vocês sobre isso, sobre o futuro, porque justamente a partir da pandemia, o delivery, acho que até a pandemia, ele já vinha evoluindo, mas era uma coisa mais reservada para pizza do domingo, para pedir um hambúrguer, eventualmente um sushi. E aí, na pandemia, até por uma questão de sobrevivência, você conseguia fazer pedidos em qualquer restaurante. Fazano, você pedia um delivery do Fazano. A minha impressão é que o restaurante físico ele passou a ser, então, muito mais um lugar de convívio do que de alimentação mesmo, né? Vocês notaram alguma coisa nesse sentido? Porque eu, por exemplo, acho que eu não conheço uma única unidade do Lagoapa, mas eu conheço todas as empanadas. Todas. Mas eu nunca fui. Ótimas empanadas. Exatamente. Assim como eu morava na Bela Sintra e, eventualmente, pedia esse. Era 2 quadras. É um absurdo. Eu fico até constrangido de dizer isso. Mas ocorria. As pessoas estão indo menos e, quando vão, consomem menos.
Eu não acho que as pessoas estão indo menos, né? A volta da pandemia foi muito poderosa. Eu posso dizer que a volta da pandemia foi o meu melhor movimento do IC desde sempre, ali. Voltou em 22, né? Que abriu, de fato. Foi o meu melhor movimento. Assim, o pessoal voltou com vontade mesmo, o pessoal precisava sair. Mas eu nunca tive delivery na vida. Fui ter delivery em 2020. Quando entrou a pandemia, em um mês eu instaurei lá o delivery do Tapo e do IC. Enfiei o Tapo dentro do IC, fiz de tudo, precisamos se salvar aí. E a gente colocou o delivery. Quando a gente mudou para Nova Mato Grosso ali, para Rua Mato Grosso de novo, a gente cancelou o delivery. Estamos montando novamente o delivery agora das duas casas. Ainda bem. Não sei para que exatamente, mas a gente está montando delivery novamente. Mas eu acho que não, eu não acho que o pessoal... Eu acho que sim, aumentou o número de delivery. Eu não tive essa experiência nas minhas casas de diminuição de clientes em relação ao delivery. Primeiro que eu estou sem delivery já faz um tempo, mas eu não vejo que diminuiu, mas eu vejo que aumentou o consumo de delivery, sem dúvida nenhuma, pelas casas do meu grupo lá, da companhia tradicional, né? Eu acho que os restaurantes, hoje em dia você pode comer o que você quiser, onde você quiser, e de fato é mais barato você comer a comida do restaurante que você gosta na tua casa, bebendo o que você quer, sem precisar se trocar de pijama assistindo os Oscars, do que ter que se trocar para ir numa coisa. Eu acho que o restaurante se transforma, como muitas das transformações. Eu cozinho há 36 anos. Comecei a trabalhar em restaurantes com 18. Tenho 53, então são muitos anos. Não é a primeira vez que existe uma transformação, uma mudança que chacoalha o mercado, algo que muda o rumo, o que demanda que quem está à frente desse tipo de empreendimento precisa ser muito inteligente, pensar, se reinventar, inventar outras formas de oferecer o serviço. Eu acho que o restaurante se transforma mais em um lugar que oferece serviço, e o serviço que oferece envolve a comida, obviamente, mas ele é maior do que a comida. Então, como você é recebido, quão confortável é o seu restaurante, o quanto olham e cuidam de você, quão especial você se sente. Porque em casa de pantufa a comida está boa, mas você é você. Mas quando você sai, porque você está afim de ser cuidado, porque você está afim de ser bem recebido, eu acho que é ali onde o restaurante vai ganhar a pessoa, né? Quão especial você se sente e quanto eu, como restaurante, consigo que você esqueça a vida ruim lá fora e aqui dentro você seja feliz. É mais por um isso desafio, que a gente tem, né? E por isso que a gente tem vários restaurantes que estão lotados, onde a comida, ela é, vamos dizer assim, ela é gostosa, ela não é nada de especial, mas o ambiente é incrível, o serviço é legal, é divertido, é gostoso, é animado, tudo. Isso leva a pessoa a isso, entendeu? Essa é uma batalha nossa, de conseguir isso também. Muito bom. Ainda falando de futuro, a gente estava falando das moléculas, da gastronomia molecular, as esferas de feijoada, né? A gastronomia passa por vários ciclos de moda, né, ao longo dos anos. Vocês passam incólumes. A gente passa... Isso, vocês passam ao lado. Mas, de modo geral, a gente teve, depois da explosão da cozinha molecular do Adrià, falando aqui de São Paulo, de Brasil, a gente teve 10 anos atrás aquela febre de food truck, era uma coisa inacreditável, tinha milhões de food trucks. Hoje você não vê mais isso acontecer. Exatamente. De novo, por que a gente não vê? Pelo grande incentivo que a gente recebeu do governo, do estado, da prefeitura. Porque o food truck, por exemplo, em Nova York ou nos Estados Unidos, ele para na rua ali. Ele tem a licença dele, ele pode parar onde ele quiser. Claro. Aqui, você parava... Para você poder ter um food truck aqui tranquilamente, sem ter que... Você parava no estacionamento de uma loja, né? Você combinava com a loja. Hoje o food truck vai estar na loja tal, né? Para poder ter
Então acabou com o business. Mas né? a gente teve também o iogurte, Paleta mexicana. a explosão das Paleteria paletas mexicana. mexicanas, hamburguerias artesanais, todo mundo é capaz de ter uma Milhões hamburgueria de artesanal. hamburguerias. Quinoa com abacate, eu até anotei aqui, porque eu fui pensando, né? A Quinoa quinoa com com abacate é uma abacate? parada que continua. Nossa, eu nem vi isso. Cuidado com o que não abacate. É uma delícia, Ah, quinoa com abacate. eu não como essas coisas, não. Nossa, delícia. Aí, junto com a quinoa com abacate, tem os brunches com fila de 3 horas na Brunch. porta. Eu né? não consigo. Não vai no conceito. Não gosto de brunch. E agora a última que eu vi, que chegou aqui, é aquela coisa... Eu tenho muito preconceito, muito preconceito mesmo, que é aquele sushi num cano de PVC. Eu vi isso. Eu vi isso. Eles fazem um roll... Você lembra de um sorvete? Ah, não É uma sei, coisa você não- pavorosa. tua infância não foi aqui. Tinha um sorvete aqui em São Paulo, em São Paulo, no Brasil, que era um tubo de papelão. Um tubo de papelão. Eu vou falando, você vai fazendo o tubo. É um tubo de papelão que tinha um palito aqui. Aí você empurrava isso e subia o sorvete. Você tomava. Agora estão fazendo com sushi. É uma febre em Nova York e tem um vizinho nosso aqui que começou aqui no Brasil também. Eu morro de raiva. Tenho raiva mesmo, raiva. E aí você vai derramando um pouquinho de shoyu e aí Ele vai cortado. comendo o sushi e o cano que você põe embaixo do cano é um hashi. Eu quero saber qual que é a próxima moda que vocês acham que vai estourar. Ah, eu gostaria. Paula, manda bala. Não, estou pensando que depois disso... Tô chocada. Não, mas eu não consigo, eu nem tenho criatividade para pensar nessas coisas, não existe na minha cabeça, não passa isso. E parabéns para quem tem. Mas eu sempre acho que a cozinha a simplicidade da cozinha é sempre o próximo passo, né? Eu acho sempre, eu acho que É um otimista. e vou deixar claro, eu vou falar para vocês, não sei quem de vocês, se algum de vocês conheceu o Júlia Cucina, que era o restaurante da Paola, o primeiro restaurante dela aqui em São Paulo, 2004, na rua Araçari, Itaim. Isso, lá atrás da Faria Lima, uma voltinha. Né, eu almocei com ela outro dia, eu falei, Paola, eu falei assim, o Arthurito, eu gosto do Arthurito, mas o Júlia... Treta entre os brothers. Mas o Júlia era o milanesa com a batata, era o Ele não gosta pão. da comida, ele não gosta porque o Arthurito ficou muito chique agora. E ele gosta do meu Da- estilo mais... da Paola rústica. Foi As galinhas isso. felizes. Tendência. Essa é a próxima tendência. Galinha no E a salão. gente solta a galinha no salão. Bom, pode ser. Gente, para a gente encerrar, então, eu estou com essa pergunta para fazer para vocês há muito tempo. Não é sobre o Noma, tá? É sobre o futuro também. Eu gosto muito de cozinhar e eu passei a usar, por exemplo, eu adoro fazer no final do ano uma almoção assim para 20 pessoas e passava 4 dias na cozinha para fazer esse almoço. Quantas air fryers você comprou? Também não é Thermomix, é inteligência artificial. Eu passei a otimizar os processos no ChatGPT, o que eu levava 4 dias para fazer, eu levo 2. Melhorou bem. Tem outra coisa que eu faço com o chat, isso é de maluco mesmo. A minha pergunta é como? Não, porque eu digo assim, eu vou fazer todos estes pratos. E ele me dá o passo a passo. mas assim, para otimizar o tempo, entendeu? Então eu não começo a torta e termino a torta para depois começar a lasanha. Eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu sou muito ruim de tecnologia, mas vou usar amanhã para fazer o que eu tenho para fazer no restaurante. Me ajudou. Vocês têm a experiência, né? E o uso mais doido que eu acho que eu tenho, e que envolve comida também, é que todos os supermercados, de alguma maneira, seguem a mesma orientação de corredor. Né? Mal ou bem, hortifruti, fica perto da açougue. Tá? Agora eu faço a lista, entrego para ele e peço qual é a ordem dos alimentos que eu preciso comprar para não repetir nenhum corredor. E funciona, também otimizou o meu tempo. O que eu faço com o tempo que eu ganho, eu não tenho a menor ideia, mas eu ganho um tempo.
Como que vocês acham Acho incrível isso. que a inteligência artificial pode ajudar o negócio de vocês? Eu uso muito. Perdão. A galinha ficou feliz, mas eu gasto uma porrada de água. Ai, mas isso é uma... Por que não fazem esses data centers na Antártida, onde não vai precisar de água para resfriar? Não entendo. Mas eu uso muito escalas de horários de cozinheiros. Ah, você me falou. Você me falou. Mais no administrativo, então. Sim, eu uso no administrativo. Para cozinhar ainda não sei nunca. Não, porque isso a gente já sabe. Vocês sabem fazer, é claro. Tem um livro que eu amo muito, que chama Citópia. É um livro que foi escrito há uns 6 anos por uma arquiteta que ama comer, socióloga chamada Caroline Steele. O livro não existe em português, infelizmente, porque é uma belezura e fala como ela procura como sarar o mundo e como ter um mundo melhor, mas não é muito utópico, na verdade, por isso chama Citópia. A citópia seria uma maneira de curar o mundo através da comida. E ela volta para os primórdios e passa por Roma e como a cidade de Roma era abastecida de uma maneira onde os produtores de comida ficavam perto e as estradas levavam. E ela fala que o campo precisa da cidade, a cidade precisa do campo. E tem um capítulo onde ela fala sobre a comida tecnológica. E eu voltei a reler esse livro há pouco tempo porque me faz bem, um livro que me faz bem. Não que vai acontecer, mas me faz bem claro. ler. A crença, né, o desejo. E nesse livro ela fala sobre Silicon Valley investindo em carne de laboratório, né, que é uma carne criada em tubo de ensaio, que não é a carne falsa de soja temperada, é a carne que se cria, você sabe melhor, talvez melhor do que eu como que é, mas eles tiram um pedacinho minúsculo da vaca e através de, enfim, N técnicas de laboratório vão fazendo com que esse pedacinho se clone. De modo muito simples, é uma clonagem, né? É uma clonagem de um micro pedaço. É a paleta da ovelha Dolly. E depois tem, estava nesse momento, um livro de 8, 9 anos atrás, relatando assim, várias das tecnologias que estavam surgindo e quais eram os grandes investimentos que Silicon Valley estava fazendo. Então você tem, sei lá, Google investindo em vaca de mentira, você tem Google investindo em uma bebida à base de proteínas de um cara que inventou, que agora não vou lembrar o nome, mas que era a única coisa que você precisava comer no dia. E ele falava, é ótimo, porque não perco mais tempo, não preciso lavar a louça, não tenho que fazer mais nada, eu só vou beber, isso aí eu estou tudo abastecido, as vitaminas, os minerais, não sei o quê. E aí eu peguei o livro recentemente e eu falei, deixa eu ver o que aconteceu com isso. Porque de 10 anos atrás, 8, deixa eu ver o que aconteceu com isso. Nunca mais ouvi falar dessas coisas. A vaca de laboratório não está aí, não rolou, o hambúrguer custava $800 uma porção. E elitista é a galinha de vida feliz. Então, assim, eu acho que ainda, assim, obviamente, infelizmente, me parece que estamos mais perto do fim do que do início da comida, né? No que se refere à comida. Mas tem um movimento muito grande de resistência. Cozinhar continua sendo um ato de resistência. Se dá para imprimir comida, a verdade é que dá para imprimir comida. Com impressora 3D, você imprime comida. Imprime. Você bota umas fibras de celulose, corante, tempero, a cara da apavorada. Dá para imprimir comida. Então, cozinhar é um ato de resistência. Matar a galinha ainda para comer, fazer um canal à la presse, gente, Che Guevara. Exatamente. É isso. O meu medo é esse. O meu medo é vamos fazer um canal à la presse, um especial, uma semana de canal à la presse. Comunista. Isso. Eu tenho medo medo de ser taxado. Tenho um receio. Tenho receio de. Taxada de tudo, eu tô aqui inteira. É verdade. Eu vi, você tomou paulada, hein? Tomou muita paulada mesmo, né? E eu falava, mas porra, não merece. Ninguém conhece ela, cara, assim, para dar tanta paulada. Mas eu tô muito fora dessa tecnologia. Eu ouvi sobre isso porque eu perguntei para a Paola, escala de funcionário, ela falou assim, joga no IA. E eu falei, claro. Olha, não tinha nem pensado nisso. Eu estou muito por fora ainda dessa tecnologia. Então, de cozinhar com essa tecnologia, eu nem sabia que dava para se programar com essa. CNV, compras,
Você pode passar todas as listas de compras dos seus fornecedores juntos, se alimenta com isso, você pede o que você quer e a IA te devolve onde comprar o que é mais barato. Incrível. Uma porrada de coisa muito boa. Nossa, no meu. próximo capítulo. Ótimo, eu vou falar para o meu sócio fazer essas coisas. Olha, ele já vai delegar, não é chat. Não, Você mas pedir pra eu fazer faço uma tanta coisa como cozinheiro, cara, né? Gente, quero agradecer muito vocês dois. Dava para a gente conversar aqui mais 3 horas, mas aí vocês iam ter que preparar alguma coisa para a gente comer, né? Eu não Evidentemente. cheguei a agradecer o convite, porque não cheguei a agradecer o convite, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço muito o convite e, como sempre, foi um prazer falar com você e com você também. E eu espero que tenham se divertido. Exatamente. Eu agradeço também o convite da Bethel, do Pretzel Talks. E para mim falar com Paola, que eu conheço há tanto tempo, é uma delícia, é um prazer enorme. E Gabriel, incrível, que tem a... Como chama mesmo? Esqueci o programa lá. O Rivo News. Rivo News. E o Rivo Talks, onde a Paola já deu uma entrevista. Rivo News. Como a gente faz agora que acabou o Rivotril? Acabou o Rivotril? Parece que acabou. A gente escuta o Rivo Continuaram o News. Rivotril. Eu ouvi um podcast e parece que acabou. Eu nunca... Como nós cozinheiros vamos sobreviver? Nunca usou? Ai, que sorte. Muito obrigado, queridos. Obrigado a vocês. Obrigado.